Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para o quarto vídeo de relatos sobrenaturais. Esse é do WhatsApp e do Facebook. E tem no Facebook também, gente, que eu não posso falar o grupo, beleza? Então, se inscreva aí, ative as notificações, dê seu like e bora lá pro vídeo. Gente, a primeira história é da minha tia Raquel. Ela me mandou pelo WhatsApp. Fui uma vez dormir. Na época eu tinha 10 anos. Eu dormia em uma cama sozinha. Não tinha medo, mas a partir desse dia comecei a ter. Estava eu cochilando, quando de repente olhei para a cabeceira da minha cama e vi tipo uma pessoa. Mas era tudo branco. Não conseguia ver o rosto. Aí dei uma erguida na cabeça e vi outro no pé da minha cama. Gelei. Olhei para a porta do meu quarto e lá tinha outro. Paralisei. Daí, deitou um em cima de mim. Senti o peso como se fosse uma pessoa. Gente, quase morri. Segurei até a respiração de tanto medo. Era tamanhos normal de ser humano. Eu fechei os olhos e comecei a rezar. Quando abri, não tinha mais nada. Desde então, começou a rezar todos os dias. Nunca mais apareceu. Imagina alguém deitado em cima de você, gente. Bora pra outra história. O segundo relato é da Amanda Vitória. O meu relato aconteceu há mais ou menos 2 anos. Meu tio faleceu e eu e minha família fomos ao funeral. Chegando lá, senti uma energia muito pesada sobre mim, mas eu não comentei com ninguém. Como é de costume em minha família e alguns familiares ficam com algum pertence do falecido. Quando voltamos para minha cidade, eu via vários vultos pela casa e sempre era um homem alto comentava com a minha mãe, mas ela sempre falava que não era nada. Em uma noite, estávamos dormindo eu e minha irmã, na época com 8 anos. No mesmo quarto, eu dormi com o cobertor do meu tio. Em meio da noite, eu senti alguém do lado da minha cama, mas não dei muita bola, pois poderia ser a minha irmã. Abri os olhos meio sonolenta e vi uma silhueta parada e me virei pro lado novamente. Quando sinto, minhas cobertas foram retiradas de cima de mim. Liguei a luz e percebi que a minha irmã estava em um sono profundo. Achei meio estranho, mas voltei a dormir. Na manhã seguinte, contei para minha irmã e para minha mãe o que tinha acontecido. Minha irmã olhou nos fundos dos meus olhos e falou: tinha um homem sentado em seus pés durante a noite toda, com a mão em cima de você. Fiquei paralisada de medo. Até hoje não sei explicar o que houve naquela noite. Gente, que história sinistra, né? Então, vamos para outra história. Essa história é do Pedro Antônio Juvencio. Olá, amigos, vou relatar um fato que aconteceu com a minha mãe. Ela disse que por volta de 1942 havia uma comunidade rural no bairro de Cascalho, São Paulo, e a igreja tinha um padre que fazia exorcismo. Não me lembro o nome do padre. E uma vez que uma missa, sexta-feira 13 de junho desse ano, noite fria, escura, foi feita uma missa para as orações da Segunda Guerra Mundial que devastava o mundo. E de repente, acabou a energia, ficou tudo escuro. O padre ficou com as velas acesas e continuou as orações. Começou a chover forte, temporal, as portas e as janelas bateram e fecharam, e ninguém conseguia abrir. E o padre orando em latim. De repente, um homem, alto, vestido com um terno branco e os olhos assustadores, entrou e disse para o padre que eles o incomodavam. O padre continuou orando em latim, e todo mundo em pânico, não conseguiam se mexer ou falar, uma espécie de paralisia. E o homem começou a entrar na igreja para igrejar contra o padre, na direção dele. O padre se ajoelhou com a taça do vinho e da hóstia nas mãos, continuou orando em latim. E do nada se levantou com uma luz muito forte, que do nada tudo passou. E quando as pessoas da igreja voltaram a si, perceberam que a chuva foi forte, só no local da igreja, e noite tinha luz céu estrelado. Todos viram e ouviram o que aconteceu, mas não sabem explicar. Só o padre que benzeu a todos e continuou seu trabalho. Essa história foi a minha mãe contou. Com veemência, eu acredito. Fui a tal igreja, e lá tem a sepultura do padre exorcista, e todas as suas histórias. Gente, que história macabra, né? Ainda em uma igreja. Então vamos para outra história. Agora, gente, o relato é da Lorena Monteiro.
Oi, me chamo Lorena. Vim contar a minha segunda história com o sobrenatural. Eu sempre cresci com as experiências e tenho até hoje. Quando criança tive um sonho, mas tudo bem, todos têm sonhos ruins. Mas esse dia era diferente, era real. No meu sonho, estava caminhando na praça da minha cidade com a minha mãe. Íamos em um parquinho brincar. Porém, me perdi da minha mãe e eu fui procurar. Só que algo bizarro apareceu, era pálido, ossudo, era uma criatura demoníaca. Então, ela me olhou nos olhos e vi algo que nem mesmo palavras descrevia aquilo. Então ela falou: "Hoje, você não irá dormir." Mas então, no mesmo sonho, eu não me encontrava mais na praça, e sim no meu quarto. E vi aquela criatura segurando a porta, abrindo e bateu. Acordei e vi quando ela bateu a porta. Pude ver ela indo embora. Perguntei aos meus pais se alguém tinha entrado, mas não tinha. A porta simplesmente bateu sozinha, mas sabia que aquela coisa tinha batido ela. Então, mesmo pequena, entendi que podia ver coisas que estavam no oculto, no real, porque mesmo quando acordei, aquele estava ali. Hoje, ainda vejo e ainda sonho com essas coisas, falando que não irei acordar. Nossa, gente. É ruim sonhar e ver as coisas quando acorda. É muito estranho, é muito ruim. Então vamos para outra história. Agora, gente, o relato é da Gabriele Belíssimo. Espíritos suicidas. Relato verídico. Logo, quando meus pais se separaram, a minha mãe entrou em depressão e cogitou suicídio algumas vezes. Nunca duvidei que ela realmente podia fazer isso. Afinal, meu tio se suicidou com um tiro na cabeça. Mesmo não morando com ela, morava próximo, então percebia que ela estava bebendo demais, mesmo ela não sendo mais da Umbanda. Ela sempre acendia velas, colocava pinga e fazia oferendas para entidades. Decidi jantar na casa dela. Lembro que me levei até a peixe para a gente comer. E sei que ela não queria a minha companhia, mas estava tentando fazer a minha parte como filha. Quando cheguei à casa dela, notei que havia algumas velas acesas no jardim, debaixo de um pé de limão. Quando cheguei mais perto, pude ver um homem agachado. Sabia que era um espírito. Quando abri a porta da entrada para a cozinha, novamente vi um ser cadavérico, coberto por uma capa de veludo, bem extensa. Pude ver suas mãos e seus olhos totalmente negros. Me contive, afinal, não estava indo para criar mais problemas. Então, ela desceu até a cozinha. Estávamos conversando enquanto eu fritava o peixe. Mas, em questão de segundos, ela foi se transformando em uma coisa horrorosa. Ela estava ficando inchada, já não se reconhecia mais. Então, comecei a gritar por ela, e eu ouvia a voz dela perguntar: "O que foi? O que está acontecendo?" E do nada, a porta do armário se abriu. Pude ver a nitidez dos parafusos se soltando. Então, a porta do armário foi arremessada sobre a geladeira. Era surreal demais para estar acontecendo aquilo. Talvez, se alguém me contasse, eu não acreditaria. Estava totalmente assustada com a forma que a minha mãe tinha adquirido. E como não bastasse tudo aquilo, surgiu uma legião de espíritos nus, que se arrastavam onde eu olhasse. Lá estavam eles, com os olhos negros se aproximando. Eu chorava e gritava. Aí mesmo tinha a sensação que eles iam me pegar. Lembro que olhei para o balcão da pia. Havia um vidro com pimentas, e quando aquela coisa parecia chegar até mim, gritei com toda a minha força: "Saiam daqui!" Fechei meus olhos e estourei o vidro de pimenta no chão. Quando abri meus olhos, pude ver que minha mãe tinha voltado ao normal, e aquela leva de almas perdidas não estavam mais ali. Minhas pernas enfraqueceram. Acho que chorei por mais de meia hora. Perdi totalmente o controle das minhas emoções. Minha mãe ficou muito assustada e pediu que eu dormisse aquela noite lá, mas eu não conseguiria. Ela também estava assustada e foi dormir na casa onde eu morava. No outro dia, chamei uma pessoa de confiança e falei tudo o que tinha ocorrido. Então, ela fez uma limpeza espiritual, tanto na casa da minha mãe quanto na minha. Ela disse que o padrão de vibração da minha mãe estava tão baixo que estava atraindo espíritos suicidas e sofredores, e que por pouco que ela não se tornou um deles. Acho que essa foi a pior noite da minha vida. Espero que nunca mais eu veja aquelas criaturas da minha vida. Tem mais de 10 anos. Sempre evitei falar sobre esse dia. Hoje, eu e minha mãe moramos juntos e ela ficou bem. Gente. E essa foi a história. Próxima história agora.
E agora a história é do Márcio Martins. Pessoal, boa tarde, sou vigilante. E como geralmente trabalho à noite, não gosto muito de fazer as rondas às 3 da manhã, por considerar nesse horário como uma espécie de portal para os espíritos maléficos. No ano de 2009, em uma determinada noite, estava atuando como um vigilante numa loja. Durante o dia, não consegui dormir, então dei uma cochilada na guarita, que ficava na calçada, próxima à entrada da loja. Para não ser surpreendido por malfeitoras, programei o celular para despertar nos horários que mais considerava mais críticos. Às 3 da manhã, o celular despertou. Som alto, estridente. Me assustei, certamente. Xinguei, mas o pior estava por vir. Ao olhar pela janela da guarita, quase tive um treco. Uma imagem assustadora. Até hoje não consigo decifrar o que era aquilo, que se assemelhava a algo demoníaco, de pequeno porte. Digo pequeno porque eu estava sentado na cadeira e o rosto daquela criatura mostrava-se quase no mesmo nível que o meu. A criatura, ao contrário de mim, estava em pé, com o corpo ereto. Olhava para mim e sorria. Aquele sorriso maléfico, perturbador, escaneador. Esfreguei os olhos, achando que podia estar sonhando algo assim. A criatura continuava ali, na minha frente, sorrindo. Tomando de coragem um instinto de sobrevivência ou de defesa, sei lá, girei a maçaneta da porta rapidamente, pois no íntimo acreditava que estava pregando uma peça em mim. Olhei rapidamente no ponto mais próximo que alguém podia se esconder. Não havia mais ninguém ali. Não podia ser nada humano, pois eu me levantei rápido demais e saí da guarita em menos de 5 segundos. Não daria tempo para alguém correr dali e se esconder. Aí, o medo e o pavor tomaram conta de mim de vez. Fiquei o resto da madrugada para fora da guarita, com medo de pegar no sono novamente e ver aquela criatura. Gente. É foda essas coisas. Ainda mais no trabalho, né? Então, gente, se vocês gostaram desses relatos de hoje, semana que vem eu vou trazer mais relatos aqui. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E deixe seu like. E tchau!